A Globo e a grande mídia, eles perderam o monopólio da informação. A internet foi uma libertação enorme para o povo, para nós. Mas a Rede Globo ainda tem muita influência, ao ponto de enganar, ainda hoje, até pastores. Hoje eu vou contar aqui algumas revelações de uma ex-jornalista da Rede Globo que revelou várias bombas da Rede Globo. Mas para quem tem um mínimo de percepção da realidade, não foi nada de novo. E só veio para comprovar o que a gente sempre soube. A Rede Globo trabalha contra o povo, contra a liberdade. Curta, comente, se inscreva aí. Bora para mais um vídeo. A jornalista Giovanna Mel viralizou ao fazer um post no Instagram, que começou mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, foi assim. Ontem, jornalistas da Globo comemoraram sua vitória, terem eleito um ex-presidiário que roubou o país. Com certeza você deve ter visto o pessoal da redação lá, elegemos um condenado. E aí, por conta deste post que viralizou, ela foi entrevistada por Rica Perrone em seu canal no YouTube. E revelou aquelas coisas que a gente sempre soube, né? Que a Globo é uma fábrica de fake news e que está disposta a quebrar o país, a ver gente morta, falida, tudo para beneficiar a si mesma. A jornalista revelou que recebia várias denúncias de pessoas relatando casos falsos de Covid, mas a emissora não permitia denunciar. O objetivo era claro, pintar o Bolsonaro como um criminoso, pois ele dizia que o povo deveria abrir o comércio, todo mundo viu isso, essa política do Bolsonaro, dizendo, olha, temos que preocupar com a saúde, mas também com a economia, mesmo porque se não tiver dinheiro que vem da economia, não tem vacina, não tem remédio, como que a gente paga hospital se ninguém está trabalhando para bancar isso? É simples isso, mas parece que essa galera não entendia. Então a ideia era essa, pintar o Bolsonaro como um criminoso, porque ele defendia a ideia de abrir o comércio, que dizia que todo mundo tinha que trabalhar, mas a Globo pintava um cenário de peste negra. Dizia, né? De que adianta trabalhar se a gente vai morrer amanhã? Rapaz, eu mesmo sou testemunha de várias mentiras aí sobre Covid. Para citar apenas um exemplo, uma irmã de minha igreja, ela estava com o pai internado em São Paulo por conta de um câncer. No final, os médicos concluíram que não havia mais o que fazer. E ele já estava para partir a qualquer momento. Então, os médicos sugeriram que ele, que só estava se alimentando com sondas, ele começasse a comer de verdade aí um dos últimos prazeres na vida dele. Então, por conta disso, ele acabou se engasgando com um purê de batata e veio a falecer. Mas o próprio médico disse para a irmã de nossa igreja, para a filha, não foi Covid. Mas não interessa. Falaram que foi Covid e o mais triste é que não pôde ter velório, você deve lembrar disso. E aí, gente, a irmã, o marido dela, e eu me lembro, acho que, sei lá, umas 2 pessoas, talvez, umas 5 pessoas, então, no total. E a gente indo lá para o cemitério, para o enterro. Mas foi assim, ó, o caixão chegou e já foi direto para a vala. Eu mesmo nem vi o enterro, porque quando o carro com o caixão chegou, o motorista do carro, ele não sabia qual era o local de entrada do cemitério para os carros. E aí eu fui com o marido da irmã e a gente foi mostrando para ele o caminho. Só que o carro se adiantou um pouquinho e ele conseguiu achar a porta de entrada. E o que aconteceu é o seguinte, eu nem vi o enterro, não teve velório, mas eu nem vi o enterro também, porque ele chegou lá, colocou o caixão lá dentro da vala e acabou. Um absurdo. Eles não apenas tiraram nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, o nosso direito de trabalhar, eles retiraram até o nosso direito de enterrar os nossos mortos. E isso tudo capitaneado, obviamente, pela Rede Globo. Um absurdo. Uma coisa assim... absurdo. O motivo de muitos prefeitos concordarem com a mentira, obviamente, teve a ver com uma questão financeira. Veja este anúncio mostrado no próprio site do governo, que foi publicado no dia 9/4/2020, às 9h12. Estados e municípios receberão o dobro da diária em UTI para a Covid-19. E aí, num país como o nosso, que os políticos são super honestos, você acha que isso seria uma tentação enorme para inflar ao infinito e além o número de pacientes de Covid? O que você acha? Prefeito declarando estado de calamidade pública para receber verba. E veja bem, você tem um prefeitinho louco para fazer dinheiro com dinheiro público. E você tem do outro lado uma emissora de televisão chamando o governo,
o presidente de negacionista, pintando o vírus como a pior peste da história humana, colocando assim o presidente numa sinuca. Se não envia dinheiro, é homicida. E mesmo enviando dinheiro, comprando vacina, foi um dos primeiros do mundo a comprar, foi chamado de genocida. Quantas empresas faliram? Quantos homens cometeram suicídio? Passaram por síndrome do pânico, pelo pavor de não poder trabalhar, não poder trazer o sustento para sua casa. Mas tudo isso valia a pena para a Globo. Podia-se destruir o país e as pessoas, desde que se derrubasse o governo. Quem reconhecia que havia o vírus, mas dizia que a mídia estava aumentando os números. Ou quem reconhecia o vírus, mas também reconhecia que era necessário trabalhar, era chamado de negacionista, criminoso. E já vinha aquele texto pronto. Amem o próximo. Não trabalhe, fique em casa, morra de fome. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Depois da desgraça de falar para ninguém trabalhar, eles, a Globo, chamando a gente de idiota na cara dura, disseram na frase da Renata Vasconcelos, lembra? Fique em casa se puder. Não foi isso que vocês disseram, não foi isso que vocês disseram. Vocês chamaram todos aqueles que precisavam sair para trabalhar, para trazer o pão para casa, porque senão não tinha, precisavam do trabalho do dia para trazer sustento para casa. Eles não tinham uma poupança lá com R$1 milhão armazenadinha lá, guardadinha para... Não, eles não tinham que trabalhar no dia, o pão precisava ser trazido no dia. E aí eles diziam, não, seus negacionistas, peçam pelo iFood. E quem trazia a comida pelo iFood, seus canalhas? Um robô? Não, uma pessoa, um trabalhador honesto, diferente de vocês, sua corja. Quantos pastores caíram na narrativa? Muitos. Quantos foram a exata expressão da Rede Globo? Muitos. Esconderam sua covardia, pois deveriam ter feito como a igreja primitiva, que mesmo diante do alto risco, que era o Império Romano, que matava mesmo, eles mantiveram cultos. Ocultos, mas mantiveram. Ou nossos irmãos na Ucrânia, que mesmo diante de um perigo infinitamente maior, uma guerra, eles não pararam seus cultos. Muitos pastores, então, esconderam sua covardia atrás do discurso da Rede Globo. Sim, sua fonte não foi a Escritura, o que a Bíblia determina que cultuar é a coisa mais essencial da vida humana, muito mais do que o mercado. Sim, a igreja é muito mais essencial do que o mercado. Não há nada mais importante do que a palavra de Deus, do que nos reunirmos como igreja. Nem só de pão viverá o homem. E nem precisa entrar no debate de que culto online não existe, né? Mas enfim, quanta gente então, quantos pastores não caíram nesse canto da sereia? A ex-jornalista da Globo ainda contou sobre vários casos de hipocrisia clara, aberta, escancarada. Aqueles jornalistas e atores globais que chamavam o seu João de assassino, simplesmente porque o seu João desobedecia à autoridade e cometia o crime de sair de casa para trazer o pão para a mesa, enquanto os globais iam para festas clandestinas. A gente já sabia disso aí também, só mais um para confirmar. O próprio Rica Perrone também testemunhou a mesma coisa. Ele disse que ele foi a várias festas clandestinas e encontrou um monte dessa galera que na sexta-noite estava loucona, numa aglomeração lá na festa, e no sábado de manhã já estava lá logo dizendo, você, seu João, seu canalha, seu negacionista, seu bolsomínio, que saiu para trabalhar hoje, se aglomerar só para trazer o pão para a mesa, seu canalha, seu genocida. Ele contou também de um ator que recebia um serviço sexual no carro, enquanto ele, o Rica Perrone e outros, esperavam pelo amigo. Até que a moça terminou o serviço, foi embora, e o ator veio ao encontro deles e, nesse momento, o ator recebeu um telefonema da esposa. Amor, eu fiz o seu jantar. E ele, o ator, amor, muito obrigado, já estou indo embora. Depois desse total desrespeito com a sua mulher, com a mulher dele, esse ator vem a público e fala sobre a defesa da mulher. A entrevista, ela revelou muitos outros podres, né, da Rede Globo. Como, por exemplo, se quiser subir na carreira tem que dormir com o chefe. Isso aí também a gente já ouviu, né? Isso aí a gente sabe. A questão aqui é, para termos um parecer adequado sobre o que está acontecendo, sobre a realidade, nós precisamos de informação. Não é possível que a gente saia pelo mundo para apurar tudo o que está acontecendo. É humanamente impossível. Precisamos, então, da mídia para nos ajudar a enxergar as coisas como são, a enxergar a realidade. Mas quando a informação é falsa, é distorcida, a realidade é distorcida. Daí a importância das mídias sociais, pois podemos receber informação real. Mentirosa também, mas pelo menos também temos a opção de receber informação real. Já na grande mídia só temos uma única opção, mentira.
Por isso essa galera fala tanto em controlar a internet. Pois é aqui o único lugar em que podemos receber a informação correta, aquela que incomoda os poderosos. Gente, em quanta mentira eu acreditei? Até pouco tempo, como pastor, pelo amor de Deus. Sabe, mentiras que iam contra a minha fé. E essas mentiras que eu recebi em grande parte da Rede Globo, né, que moldavam a minha mente a tal ponto de que eu lia a Bíblia com base nessas mentiras que eu aprendi da Rede Globo. Um exemplo, feminismo. Eu era feminista até pouco tempo, aqui, sei lá, 10 anos, menos, e não sabia, não sabia. E assim, e nessa época a culpa nem foi tanto a escola, porque eu não lembro, eu tenho 40 anos, eu não lembro, ideologia de gênero, não tinha na época, esses discursos feministas na escola, eu não lembro na escola de ouvir essas coisas. Não lembro. Eu só lembro de ouvir isso na Rede Globo. Em cada programa esportivo, em cada programa jornalístico, os filmes hollywoodianos que têm essa visão mentirosa e feminista. As mulheres são oprimidas sempre, ter filhos é coisa ruim, você precisa ser alguém responsável. Enfim, muitas e muitas ideias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, mas que moldaram meu pensamento até pouco tempo. Desarmamento também, outra coisa que eu aprendi, não aprendi na escola, não lembro de ouvir sobre isso na escola, mas eu lembro de ouvir isso em cada programa da Rede Globo. Eu lembro como que isso me moldou. Armas matam, armas matam. Aí eu me converti, aí eu fiquei mais ainda ligado nessa ideia, porque, peraí, arma é uma coisa ruim, arma é de bandido. Então, agora eu sou crente, eu não sou bandido? E aí essa desgraça moldava o meu entendimento até para eu ler a Bíblia, sendo que esse é um tema tão claro na Escritura, várias e várias vezes a gente vê o povo de Deus se defendendo, e armado, óbvio, não de livro, mas de espada, como por exemplo a gente vê na história lá de Neemias, e inúmeros. Não é nem de longe é um assunto polêmico, é muito simples, muito claro, mas isso tudo moldou a minha mente. E quem moldou? Para que eu não conseguisse ler a Escritura? Rede Globo. Rede Globo. Então, para aqueles que acham que a Globo é um cachorro morto, a prova de que estão errados foram essas eleições. Mesmo contabilizando a questão da fraude, tudo indica que houve, ainda assim, eles levaram muitos eleitos para um condenado pela justiça. Nunca um versículo fez tanto sentido como hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, os mentirosos nos escravizam. E se o pai da mentira é o diabo, a mãe é a Rede Globo.